Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está me ouvindo aí, né? Então, essa nova etapa, né, que nós estamos entrando, vamos iniciar falando sobre células, certo? Então, vamos trabalhar muito sobre célula ao longo desse bimestre, entender o que é célula, as diferentes formas que ela pode aparecer aí no nosso corpo, como ela se constitui, será que tem diferença de uma célula animal para uma vegetal, por aí vai. Então a gente não pode deixar de falar de célula sem entender a descoberta dela. Porque eu coloquei descoberta entre aspas, porque vocês vão ver ao longo aí da historinha que no início o que se achava ser célula não era, e entender que a célula sempre existiu, né? Só que a gente não tinha uma forma, não tinha um aparelho capaz de mostrar, né, de permitir com que a gente visse aquela célula, tá bom? Então a historinha que começa aí o nosso capítulo é esse, tá bom? Então, primeiro, célula é a unidade microscópica que constitui seres vivos. De cara você já entende que microscópica é uma coisa muito pequena, que não é possível ver a olho nu, né? Então, a invenção do microscópio, né, que é um instrumento que vai ser capaz aí de ampliar as imagens, vai possibilitar a descoberta dessas células, né? E ao longo da ciência, aí, quem foi o primeiro, né, cara que surge aí como nome para essa formação aí desse microscópio? A gente vai conhecer o nome de alguns, né, mas o primeiro que surge aí é o Antônio Leeuwenhoek, certo? Não sei se a pronúncia está muito boa, mas é isso. Onde ele construiu um aparelho, né, que seria o primeiro microscópio, onde havia apenas uma lente rudimentar, né? Vou mostrar aqui no próximo slide. Pronto. Então você vai conseguir visualizar o quê? Esse microscópio era um microscópio simples, rudimentar, com apenas uma lente, né, aí no meio, mas foi o princípio de tudo, né, para a partir daí surgirem novos formatos de microscópios, ok? Então, a seguir, né, depois a gente vai ter o Robert Hooke, que é esse carinha aí do lado direito, onde ele idealizou e construiu um microscópio com duas lentes. Observe que o Leeuwenhoek era apenas uma, né? E o Robert Hooke aqui, ele já vai ter duas lentes de vidro justapostas às extremidades de um tubo de metal. E ele ficou muito conhecido porque ele resolveu observar a cortiça, que é aquela rolha, né, que a gente usa para fechar aí o vinho. E aí ele observou inúmeros poros quando ele foi olhar no seu microscópio aí de duas lentes. E ele viu que cada porozinho daquele havia o que ele chamou de poro, né? Eram uns buraquinhos que ele denominou de célula. Então o nome célula, apesar de o que ele viu ali não ser célula, mas o termo célula surgiu aí com Robert Hooke, a partir da observação da cortiça, tá certo? E aí, nesse slide agora, a gente vai conseguir ver o microscópio do Robert Hooke. Observe que ele já é um microscópio mais robusto, né? Mas, sem a descoberta do Leeuwenhoek, o Robert Hooke talvez não tivesse chegado aí a esse microscópio, tá bom? Então, esse microscópio aí, ele já é formado por duas lentes, ele vai ter uma parte que vai ser iluminada, isso vai facilitar, vai melhorar a visualização do que ele for, o material que ele for procurar ali, que ele for querer ver, ok? Então, só uma comparação rápida, né? Onde aí embaixo tem onde foi que eu encontrei essa imagem. E só uma comparação entre os dois microscópios, né? Apesar do primeiro, do Leeuwenhoek, né? Ele ter sido mais simples, foi a partir dele, com outros estudos, que o Robert Hooke pôde conseguir fazer esse mais, digamos assim, sofisticado, tá bom? E aí, a partir daí, né, com essa descoberta do microscópio, da célula, né, que eles acreditavam fosse célula, começou-se a ter mais curiosidade. Então, se colocava de tudo, né? Se colocava espermatozoide, para ver espermatozoide, para ver a semente, abriu a planta, um pedaço de folha, tudo eles queriam ver o que é que tinha ali dentro do microscópio.
Então, o interessante mundo do invisível levou muitos pesquisadores a investigar a constituição de um microscópio de grande variedade de plantas, uma constituição microscópica de uma grande variedade de plantas e animais, ou seja, eles saíam vendo tudo. E nessa época, a gente tem que lembrar que existia uma pequena dificuldade para a ciência. Na verdade, existiam várias, né? Mas a destacada aqui na aula é a questão do compartilhamento de ideias. Então, antigamente, se você descobriu uma coisa nova, você não podia mandar um WhatsApp, né? Ei, descobri isso aqui, né? Não tinha um e-mail, não tinha um Twitter. Então, você tinha que compartilhar isso daí por cartas, e isso levava muito tempo. E qual foi o problema dessa situação? Que foi resolvido, por sinal. Dando spoiler e adiantando. Em 1838, o botânico trabalha com planta, né? Alemão Matthias Schweden, desculpa o meu alemão, lançou essa ideia. Todas as plantas são constituídas por célula. Ele analisou várias plantas, viu, chegou à conclusão de que, olha, para você ser uma plantinha, toda plantinha vai ser constituída por célula, né? Um ano depois, e para a gente pode parecer muito tempo, porque em um ano as informações passam muito rápido, mas nessa época aí as coisas eram mais devagar. Um ano depois, o zoólogo, também alemão, Theodor Schwann, concluiu a mesma coisa que o Schweden, só que para animais. Todos os animais são constituídos por célula. E aí, para não dar briga, resolveram criar, né? Foi a partir daí dessas duas descobertas que começava a se formular a teoria celular de Schweden e Schwann. E essa teoria, gente, celular, ela vale até hoje. Então, não tinha como você dar o mérito para um ou dar um mérito para outro, porque as ideias deles elas se complementavam, entendeu? Não era que uma negava a outra, as duas se complementavam. Então, a teoria celular ficou conhecida pelo nome dos dois pesquisadores. E o que é que diz essa teoria celular, né, galera? Então, basicamente, ela vai ter três pilares. A primeira é que diz isso, né? Todos os seres vivos são formados por célula. Então, para ser considerado ser vivo, eu vou ter que ter essa unidade, né, morfológica, que é a célula. Depois, as células, elas são unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos, ou seja, para você, toda célula, ela vai ter um metabolismo próprio ali, vai ter uma unidade funcional própria. E o terceiro é que novas células formam-se a partir de outras células, ou seja, só tem o surgimento de uma célula se eu tiver outra. E isso vai acontecer, né, através de um processo chamado de divisão celular. Teoria importantíssima que serve até hoje, ok? E para a gente finalizar essa nossa aula, a gente vai ver as partes fundamentais de uma célula. Observe aí que eu trouxe dois, né? Já que a gente falou de célula vegetal e célula animal, a gente está aí com dois desenhos da célula vegetal e animal, tá bom? Não vou falar hoje de muitas estruturas internas dela, não. O objetivo dessa aula é introduzir você mesmo no assunto sobre célula, tá bom? Então, observe aí, né, de cara, a maior diferença, que é a questão do formato, ok? Então, uma célula vegetal, ela vai ter esse formato mais quadrado, né, essa coisa mais linear aí do lado de fora. E enquanto a célula animal, ela vai ser mais fluida, arredondada, digamos assim, né? Ela vai ter esse formato mais aí, sem uma borda, tá bom? E aí a gente vai entender por quê mais lá pra frente, tá? Então, por enquanto, já observa. Se for mais quadradinha, formatozinho mais retangular, célula vegetal. Se for mais arredondada aí, mais circular, célula animal. Outra coisa que a gente pode observar, que aí foi destacado, né, foi colocada essa coloração em roxo, essa grande, né, estrutura interna, que ela vai ser o núcleo, né? Então, célula vegetal e célula animal, ambas apresentam núcleo. Vamos entender o que é que tem dentro desse núcleo, do que é que ele é formado, mais lá pra frente. Mas, de novo, queria que vocês soubessem, pelo menos aí a princípio, o que é que tem aí de o basicão aí das células vegetal e animal. E o restante, né, dessas outras estruturas
que estão aí em outras cores, a gente vai ver mais lá pra frente dos nossos estudos, tá bom? O que eu falei aqui, né, todo esse conteúdo, ele tá nesse livro do UAMAPS 2016, tá bom? Se você não tem acesso a esse livro, não tem problema. O objetivo dessa aula é tentar clarear mesmo as suas ideias e tudo. As atividades que serão passadas posteriormente vai ser sobre o assunto, mas você pode pesquisar em outras fontes na internet mesmo, tá bom? Queria deixar aqui o meu muito obrigada a quem assistiu a aula até aqui. Se tiver com qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Para os meus alunos, eu também disponibilizo o WhatsApp, então vocês já estão aí com o meu WhatsApp, ok? E é isso, brigadão!